eles pegar desde o início, mas, bondoso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma manhã gratos por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade, a sua misericórdia, que excede o nosso entendimento. Quero agradecer pela vida, por tudo que o Senhor tem feito, por esse palco preparado para a igreja do último milênio. Meu Deus eterno, eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir a tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento. Hoje nós estamos dando início a uma disciplina que eu acredito que é uma das mais importantes, ó Deus querido, para a nossa compreensão de todos os fatos que ocorrem no mundo. Eu quero, no nome de Jesus, pedir que o Senhor nos guie de forma específica e especial, que o teu Espírito venha nos ensinar de uma forma gloriosa nessa manhã. Ilumine o nosso entendimento para a gente poder compreender, guardar e praticar a sua palavra e nos tornarmos aquilo pelo qual o Senhor tem investido em cada um de nós, fazendo valer o sacrifício da alma de Cristo na cruz do Calvário. É o que nós lhe pedimos agora. Sede conosco, no nome de Jesus. Amém. Página 5. Todo o material didático nosso, a partir de soteriologia, se eu não me engano, vem com a confissão de fé, ou uma disciplina antes. Então, esse aqui começou com a confissão de fé, e nós estamos na parte do prefácio aqui na página 5. Então, na página 5 eu fiz um prefácio, um pequeno prefácio, não faço em todos os materiais, mas essa eu fiz, baseado no propósito da disciplina. Eu entendi que essa disciplina exige isso. Mesmo porque, por a gente ter dado esse curso a alguns alunos, trouxe algumas questões que facilitou a vida do aluno, em partes, e outras partes colocou muitos alunos a pensar. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, agindo da maneira certa? Então, nosso estudo é justamente para isso. Eclesiologia. Não é tanto falar da instituição, mas falar do organismo. Então, vou fazer uma distinção entre instituição e organismo. Jesus não morreu por uma instituição. Embora nós usamos a palavra Jesus instituiu a igreja que Jesus instituiu não é uma instituição. Ela é um organismo. Ele não usou a palavra instituição depois dessa feita. O aspecto do que eu entendo quando Jesus fala a minha igreja fez com que eu usasse a nomenclatura instituição. Porém, não foi esse o propósito de Jesus em momento algum. Montar uma instituição e dar a essa instituição o nome de igreja. Mesmo porque, na questão de instituição, nós temos as duas maiores vertentes quanto à questão de igreja, embora há uma terceira hoje também, né? Nós temos, por exemplo, podemos falar até de uma quarta, nós temos a igreja protestante, que é a igreja cristã, a igreja de crente, a igreja evangélica, nós temos a igreja católica romana, a ortodoxa e a não ortodoxa, a carismática, e assim sucessivamente, porque mesmo o catolicismo se demandou para várias vertentes, assim como no protestantismo. Nós temos a Igreja do Santo dos Últimos Dias, né, que também é uma instituição. Nós temos várias outras aí que nós podemos usar agora. E temos também a igreja, não muito longe, a igreja satânica, a igreja de Satanás. Então, nós temos aí algumas denominações ou instituições que também são chamadas de igreja, ok? Então, nós vamos falar das duas questões, instituição e organismo. A instituição tem muito cristão, crente, que a gente conhece,
que ele não é organismo, ele é uma instituição. E eu falo isso quando ele leva para si, eu vejo aí algumas pessoas, eu sou assembleiano, eu não sou assembleiano, eu não sou batista, eu não sou metodista, eu não sou luterano, eu não sou wesleyano, eu não sou presbiteriano, eu sou cristão, eu sou de Cristo. Eu não sou de uma instituição. É lógico que eu pertenço a uma instituição, aonde o corpo de Cristo se reúne dentro daquela instituição. Então, tá feito isso. Então, há uma distinção entre instituição e organismo. E o que Jesus queria? Jesus queria nos mostrar ali no capítulo 16 de Mateus que ele estava fundando não uma instituição, e sim um organismo. Mesmo porque, como instituição, existem as divisões, né? As visões, que eles chamam de visões, eu não tenho essa visão, as crenças doutrinárias e assim sucessivamente. Cada um com a sua interpretação daquilo que ele acha que é bom para a sua instituição. A instituição, ao meu ver, nós vamos ver no decorrer desse estudo, e com fatos dos nossos dias, dos dias odiernos, e também dos dias antigos, anteriores, nós vamos ver que a instituição fracassa dia após dia, mas o organismo não. Então, por quê? Porque a instituição não está ligada a Cristo, mas o corpo, o organismo, sim. Então, nós somos membros. Membros não é instituição. Membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja não é uma instituição. Então, todo cristão distinto que professa a fé no Filho de Deus e crê no Senhor Jesus como único e salvador de sua alma, da sua vida, então, esse é meu irmão. E está acabado. Independente dele frequentar a presbiteriana, a instituição wesleyana, luterana, seja qual for a instituição que ele frequentar. Não vou entrar para nós vamos nos deparar aqui com algumas questões a respeito de algumas nomenclaturas de instituições, que eu não quero citar nome, e se chegar a citar, eu não quero entrar para a questão seita ou não seita, heresia ou não heresia, eu quero me ater à palavra de Deus e somente a isso. Nós vamos estudar segundo a Bíblia, porque a teologia, o maior manual para a gente conhecer a Deus ainda é as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos nos ater segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz não é não, o que a Bíblia diz sim é sim. A Bíblia tira todas as nossas dúvidas e dentro dela nós vamos mergulhar nessa situação. No prefácio aí, eu epigrafei aqui a palavra instituição, né? E qual é o lugar que a igreja ocupa diante de Deus? A igreja vem depois da família. Então, eu quero que isso fique até eternizado no coração dos irmãos. A igreja vem depois da família. Não existe igreja acima da família ou antes da família. Primeiro é Deus, segundo a família, em terceiro lugar vem a igreja, porque a igreja é composta de família. Quando Deus chamou o nosso pai Abraão, ele disse o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou te abençoar e te farei uma bênção. Ou seja, é um ministério de transbordo. Transbordar. Porque eu sou cristão? Para transbordar. E o evangelho é justamente isso. Jesus disse, indo por todo o mundo pregando o evangelho. Ou seja, o que você recebeu de mim, passa para outros. Paulo disse isso a Tito, que recebeste de mim, confia a homens idôneos. Então, quando nós olharmos isso a Tito ou Timóteo, quando nós olharmos esse prisma, nós vamos entender que o propósito de Deus nunca foi um indivíduo em si, e sim a família. Porque a família, sim, é a primeira instituição sagrada de Deus. Deus tem a sua primeira instituição sagrada lá no Gênesis, a família. Então, a igreja é composta de família.
por não obedecer essa ordem, há um fracasso tremendo dentro das igrejas. Porque se não há saúde na liderança, nos líderes espirituais, daqueles quais Deus levantou, se não há uma saúde familiar, um vínculo familiar tremendo, e os irmãos podem notar, por exemplo, que quando nós tratamos essa causa, nós entendemos que lá nos requisitos do ministro de Deus, do episcopo, nós olhamos o episcopado e notamos que Deus exige família. Família. Então, a igreja ocupa, depois da família, lugar de privilégio perante a visão bíblica. Então, primeiro vem Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Muitos líderes estão fracassados em seu ministério por causa da família. O cuidado dele com a família, a vida familiar dele, adoecendo a igreja, que é a comunidade messiânica, a comunidade de Jesus, a comunidade cristã. Eu não vou nem colocar messiânica, vou colocar a comunidade cristã. Para nós, Cristo não é o Messias, ele é o Cristo, o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem aguarda o Messias são os judeus. Nós nunca esperamos por um Messias, nós esperamos um Salvador. Nós não somos judeus. Nós não praticamos o judaísmo, nós praticamos o cristianismo. Entendeu? Então, por esse fator, né, eu vejo alguns cânticos nossos, Jesus o Messias, esquece, Jesus o Messias, é o mesmo, mas nós estamos servindo Jesus o Cordeiro. Jesus o Cordeiro de Deus. Ok? Quando, lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 5, João está chorando porque ele viu o Senhor Deus assentado num alto sublime trono, com um livro na sua destra, selado por dentro e por fora, com 7 selos. A Bíblia diz que João começa a chorar porque foi feita uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E João começa a chorar porque não havia ninguém digno no céu, nem na terra, e nem debaixo dela. Aí João ouve uma voz dizendo: eis aí o leão de Judá, que venceu e pode abrir o livro. E ele olha para ver o leão. E quando ele olha, a Bíblia diz que ele narra que ao invés de ver o leão, quem é que ele vê? O cordeiro. Porque para a igreja, Jesus é o cordeiro. O cordeiro. Nós gostamos dos símbolos, das metáforas, das linguagens figuradas e simbólicas da palavra de Deus, que remete a essa questão, a leão de Judá, tal. Nós gostamos de tudo isso. Porém, para nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a igreja, ele é o Cordeiro morto, Cordeiro sacrificado em nosso lugar. Ah, mas também não é para o judeu que se sabe. Sim, o mesmo Cordeiro, porque era o sacrifício exigido na lei para o perdão do pecado da família, da pessoa que houvesse pecado. Mas nós não temos essa questão, dessa visão, dessa forma. Então, eu quero enfatizar isso, irmãos, porque todos os mitos a respeito de igreja nós vamos tirar aqui. Eu não sei quanto tempo nós vamos nos estender dentro dessa disciplina, mas eu quero tirar todas as dúvidas. Tudo que os irmãos tiverem de dúvida a respeito da igreja, do cotidiano, do dia, de uma fala, de uma pregação, de uma mensagem, agora é o momento. Nessa matéria, nessa disciplina, é o momento de tirar todas as dúvidas, de entender o que verdadeiramente é ser a igreja de Cristo, como organismo. Se está ligado a uma instituição, não, eu sou assembleano e não abro mão, você não é igreja, você é instituição. Você é uma empresa, alguma coisa, você é um CNPJ. Quem é de Cristo, não me interessa se eu sou assembleia, se você é batista, se o outro, nós somos irmãos. Quem é de Cristo, olha para os outros irmãos das outras denominações e instituições como irmão. Entendeu? Não importa a placa da igreja, o nome da igreja,
E para nós não tem importância nenhuma. Eu quero saber se ele crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua alma. Se ele acredita, então ele é meu irmão. Acabou. Não existe outra situação. E nós vamos mostrar um pouco de história da igreja e essa decadência, infelizmente, que muitos não têm coragem de falar. Vai falar que esses dias eu vi um vídeo de um camarada falando: a igreja a melhor, nós somos melhor do que a igreja primitiva. Para mim, no mínimo, ele tem que tomar um Gadernal, Rivotril, uns negócio forte. Ou fumou uma maconha terrível. Desculpa a palavra, que nessa matéria aqui vocês vão ver eu falar algumas coisas pesadas, para ver se acorda esse pessoal que está brincando com a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é simples, humilde, ela é sensacional, ela é maravilhosa. Tanto que é maravilhosa que o diabo a deseja. Tanto que é maravilhosa que o diabo, né, a deseja. Então, nós vamos falar a respeito disso aí. Não é diferente de um homem comum. Satanás não gosta de nada, de nenhuma criatura. Mas da igreja ele tem ódio mortal. Da igreja de Jesus, daquele que é a igreja de Cristo de verdade. E são poucos, irmãos. A igreja de Jesus não está nos holofotes, não está nas mídias, não está aparecendo, não tem nome em cartaz. Entendendo? A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo é anonimato, entendeu? Ela mal aparece. São crentes simples, mas que estão fazendo a mudança no mundo, que estão fazendo acontecer, estão transformando a vida de traficantes, meretrizes, a vida de assassinos, de bandidos, mudando a vida das pessoas. Essa é a igreja de Cristo. Ela é funcional, ela não é estagnada, ela não é parada, ela não é vendida, ela não cobra nada. A igreja de Cristo é diferente. Então, nós vamos falar a respeito disso. É um assunto polêmico e eu vou dar o meu 1000% de mim para que o Espírito de Deus nos use aqui, tanto a mim como aos irmãos, né, para poder falar as experiências e a gente debater a questão igreja, tirando de uma vez por todas as dúvidas a respeito do que é ser igreja. Ainda na página 5 aí, no rodapé, eu coloquei aí o meu propósito nesse trabalho, como pesquisador e estudante, falar o que aconteceu. Eu vou demonstrar durante essa disciplina o que aconteceu para nós chegarmos a isso. Né? As modinhas, os jargões, as inovações, os apelidos, as chocarrices, entre outros, que contribuíram para que a verdadeira identidade da igreja fosse esquecida. Então, nós temos uma igreja hoje sem identidade, entre aspas. A igreja continua sendo igreja e tem identidade, sim. Eu estou falando da falsa igreja. Mas eu não quero usar a palavra falsa igreja. Só estou falando aqui no prefácio para que os irmãos entendam que nós vamos estar tratando sobre 2 tipos de igreja. A que está aparecendo aí, que diz que é igreja, porque está cheia, porque está crescendo, porque tem 3 mil membros, porque tem isso, porque tem aquilo, que os crentes estão tudo de carrão, estão tudo de casão, está tudo bonito, está tudo maravilhoso, mas não é igreja. Tem o nome de que vive, mas está morto. Como as 7 igrejas do Apocalipse lá. Então, nós vamos falar exatamente a respeito disso. As modinhas que a igreja inventou, os jargões que são usados, são trocados, né? A mesma varão, pá, aquela coisa toda, não que não seja bíblico chamar alguém de varão. Eu estou dizendo fora de contexto algumas coisas. Homem de Deus, mulher de Deus. Essas conversas que deixou as pessoas a pensar que elas podem negociar princípios que são inegociáveis. Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípio. Já é fato. Deus disse para Moisés não e foi não, até o fim. Você não vai, e não foi entrar. E não entrou. Não vai entrar e não entrou. 32, Deuteronômio, Moisés quis discutir com Deus, Deus disse, cala, não me passa, não me fale mais sobre isso. E era um grande homem. Então, Deus não negocia. Abraão também teve seu problema.
de faísca com Deus. Todos eles tiveram. Por quê? Porque Deus não negocia princípios. Deus não abre condições de negociar os princípios já determinados. Então, não é a igreja quem diz eu sou igreja. Pode estar dando certo, pode estar ganhando dinheiro, pode estar rico, pode estar no cartaz, pode ser dos top 10, pode... Irmão, se Deus disse não é, não é. É outra coisa menos o que a igreja de verdade é. Aí veio as inovações, né? Que não são tanto inovações, são cópias de um judaísmo hoje impregnado dentro do cristianismo, ok? Que aí traz os símbolos, leva a arca para casa, leva o salzinho grosso, leva não sei o quê, leva aquilo outro, leva a campanha do sete capim do Monte das Oliveiras, o azeite do Getsemane, e aí vai que vai. Então, vem as inovações, que também ajudou na destruição da igreja. Os apelidos, né? As chocarrices, que são as brincadeiras hoje feitas com o que é santo. Tem muito disso hoje, os memes criados dentro da questão da igreja. Isso é paradoxal. Não deveríamos brincar com nada que é santo, que é sagrado. Não se brinca com o versículo da Bíblia, não se brinca com as coisas de Deus. Ah, mas tem que ter um pouco de humor. Eu estou falando de brincar, não estou falando de humor, disposição de um sermão com humor, que aí alguém pode falar, o pastor está falando isso, mas e o pastor Cláudio Duarte? Grande homem de Deus para mim. Entendeu? Tem um jeito dele animado de transmitir a palavra. Animadamente é uma palavra que nos toca e nos transforma, que sai da vida daquele homem. É um homem que eu respeito, não estou falando da maneira que ele fala. Eu estou falando dos memes que são criados com línguas estranhas, imitando língua estranha. Eu vi aí outro dia um camarada fazendo Decanta Larauê. É uma música que o cara fez aí, Decanta Larauê. Um rap em língua estranha. Para mim, isso é uma brincadeira. Isso é brincar com o que é santo. As coisas não são assim. Entendeu? Quer dizer que você compra lá o CD do Decanta Larauê, você não é nem batizado com o Espírito Santo, aí você tá lá, Decanta Larauê, Xambaraia, não sei o quê, umas línguas que o cara fala lá no rap, e tá tudo certo. Isso é banalizar as coisas de Deus. Aí a gente não entende por que não se há cura mais, não há mais transformação de vida, não há mais milagres, justamente por causa disso. Pela banalização do santo. Então, nós vamos levar com seriedade isso, irmão. Porque nós, no mundo, quando a gente fazia parte de uma torcida organizada, de uma gangue, de uma situação assim, a gente levava a sério. Por que dentro da igreja a gente fica com essas chocarrices, essas brincadeiras, essas palhaçadas, na verdade? Não se pode. O que é santo é santo. Quer fazer piada, faz com qualquer coisa. Que já não é bom ficar com piada. Mas quer fazer, faz qualquer coisa. Mas com as coisas de Deus, não. Não se faz piada com a Bíblia, com as línguas estranhas, com os dons de Deus. Não se brinca com essas coisas. Entendeu? E aí as pessoas falam, a igreja está cheia de gente vazia. Então, temos que ter um perigo, temos que ter um cuidado com isso, porque é um perigo iminente. O diabo tem colocado na mente das pessoas que não tem nada a ver. Isso não faz mal. E é muito ruim. O ser humano, o homem é mau desde o princípio. Mesmo em nome de Deus, muitas das vezes. E, aliás, nos últimos dias nós estamos vendo que é mais até no nome de Deus. Entendeu? É no nome de Deus que a gente está julgando, matando e destruindo pessoas. Vidas, famílias, lares. Entendeu? Eu vi aí uma mensagem ontem do pastor, um pastor aí que passou por uma... Pastor não, cantor J. Neto. Saiu um vídeo na internet dele fumando. Ele estava sentado num lugar fumando cigarro. Acho que dentro da casa dele ou algum lugar, não sei.
estava fumando cigarro, e agora estão destruindo a vida dele. Apesar que eu vi lá os comentários, e 90% dos comentários as pessoas foram cristãs. Vamos orar por ele, vamos pedir a libertação de Deus na vida dele, vamos ajudá-lo. Isso é uma coisa boa, porque é assim que o cristão tem que agir mesmo. Entendeu? Mas tem aqueles que falam, aí, a capa caiu, a máscara caiu. O cara mesmo que fez o vídeo, aquele tom, parecia que estava endemoniado, o crente. Endemoniado, fariseu. É assim que a gente vai tratar nessa aula. Parece que estava endemoniado. Aí, fica levando esses capas. Só que ele esquece. Ah, mas que adianta ganhar o mundo todo e perder sua própria alma, que pode querer usar esse versículo para rebater o que eu estou falando? O que esse homem já fez para o Senhor? As músicas que Deus usou ele, né, cantando. Quem é que não conhece? Né? É bonita a cidade que Deus preparou, né? E aquela coisa toda. Que Deus abençoe nosso irmão J. Neto, que Deus levante aquele homem, que a canção dele entrou dentro da minha casa e me trouxe paz num dia que eu estava endemoniado. Num dia que eu estava perturbado, eu ouvi aquele homem cantando aquela música, parece até que estou vendo o céu se abrindo. Eu me lembro do livramento de morte que eu tive. Eu bati uma perua com 8 pessoas dentro. Quase que morreu todo mundo. Deu perca total na perua. Saindo de um culto. Tinha acabado de ouvir essa música cantada dentro da igreja. Então, ao invés de eu crucificar um homem desse, porque nós também temos pecados e falhas, eu preciso orar por ele. Mas parece que a instituição hoje tem felicidade em falar do pecado e da fraqueza dos outros. Caiu, vão matar logo de uma vez. Isso não é cristianismo. Isso não é igreja. Isso não é ser igreja. Entendeu? Tem muita gente que está achando que vai entrar na legalidade, vai entrar lá. Eu fui santo, eu lutei contra o pecado, eu não sei o quê. Ninguém vai para o céu porque lutou contra o pecado, ninguém vai para o céu. Estudamos isso em soteriologia. Ninguém vai para o céu porque lutou contra as heresias. Nós vamos para o céu pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E mais nada. O resto é uma obra do Espírito Santo em nós. Então, nós vamos abordar isso aí e abordar também o modelo de igreja do coração de Jesus. Qual é o modelo de igreja do coração de Jesus? A igreja somos nós. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Quando eu estou em comunhão com outras pessoas que também professam a mesma fé, aí há a igreja. Não há igreja, um camarada sozinho. Então, nós vamos falar também sobre os desigrejados. Aqueles que acham, eu não preciso porque eu sou a igreja. Você não é a igreja. Você é a igreja se você está em comunhão com o corpo de Cristo. A igreja é congregar. A igreja é comunhão dos santos. A igreja é a comunhão daqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo e o receberam como o único e suficiente Salvador de suas almas. Então, a igreja não sou eu sozinho. A igreja não é individualista. A igreja é uma série de membros, um diferente do outro, mas que se ajuntam, sincronizam, se ajustam, formando o corpo de Cristo. Para essa igreja, Deus deu 5 dons ministeriais: os apóstolos, que nós tivemos, pastores pastores e mestres, né? Os evangelistas e os profetas. Então, nós temos aí um quadro ministerial que Deus levantou para poder fazer a igreja o seu corpo. Tudo isso aí bem ajustado leva a igreja de Cristo ser edificada como corpo de Cristo, as pessoas. Então, a igreja são as pessoas. E eu vou abordar isso aí, né? Com o que temos hoje tantas denominações, ministérios, será de grande enlevo espiritual e fortalecimento para nós. Isso aí na página 6, esse é o prefácio. Ao longo dos anos, a igreja vem sendo destaque, não só positivo, mas destaque negativo, por causa dessa mídia. Eu tenho certeza que nos dias de hoje, Paulo não ia querer ter um programa de televisão. Tenho certeza. Alguns metidos a QI alto, inteligente. Você acha que Paulo, com a sabedoria que tinha, na televisão você pode alcançar
milhões de pessoas de uma única vez. Tal. Eu tenho certeza que Paulo não ia dar 60 milhões por mês para uma rede de televisão para fazer programa. Eu tenho certeza, certeza. Porque com 60 milhões por mês, para mim pagar um programa, para mim ter um programa de televisão, com 60 milhões eu mudo a vida de todos os membros da minha comunidade. Com 60 milhões eu mudo a vida de todos os irmãos da minha igreja. Se eu posso pagar 60 milhões para mim aparecer na televisão e pregar o evangelho, eu pego esses 60 milhões, compro casa para os meus irmãos que não têm casa, carro para os meus irmãos que não têm carro e precisa se locomover com a família, às vezes muitos filhos, monto uma empresa, emprego quem está desempregado dentro da igreja, pago um salário justo. Eu tenho certeza, irmão, se eu que não sou Paulo penso assim, imagine Paulo com 60 milhões. Se eu que não sou Paulo penso que se eu tenho condições de pagar 60 milhões por mês para uma rede de televisão, para mim ter 1 hora de programa por semana, ou por dia, não sei como é que funciona, eu não vou para a televisão, pego esses 60 milhões, eu tenho lá 300 membros, oh, eu mudo a vida desses meninos. É faculdade para filho de crente, ajuda no bolsa de estudo, ele não precisa nem buscar bolsa, se paga faculdade. Eu vou ter membros formados em direito, medicina, odontologia, veterinária, né? Vai sair aquele negócio que crente é tudo ignorante, analfabeto, né? Eu vou ter uma igreja abençoada. Se eu tenho 60 milhões para gastar no programa dele, eu pego 60 milhões e invisto na comunidade dos irmãos. Quantos irmãos chorando dentro da igreja porque o pastor dele está pagando de rádio por mês 50, 60 mil? E o membro sendo despejado? E o membro passando fome? Isso é de Deus? Isso é bíblico? Isso é cristão? Ah, irmão. Então, quem vê a gente aí no YouTube pode achar o que você quiser, falar o que você quiser, mas eu vou mostrar à luz das Escrituras que isso não é de Deus, não é bíblico, não é ser crente. Crente é sábio. Crente é sábio. O próprio Jesus se preocupou com a multidão que estava ouvindo ele há 3 dias para não deixar ninguém morrer de fome no caminho. Eu não consigo engolir uma igreja que sabe que tem os seus membros em necessidade e está gastando 30 mil para trocar porcelanato do piso. Vai tomar vergonha na cara. Eu não acredito nisso. Esse evangelho, eu estou fora. Eu não acredito em igreja que faz campanha para colocar vidros especiais, 50 mil de vidros especiais, com crente desempregado dentro da igreja. Com crente passando necessidade. Não acredito nisso. Entende? Formosura, o templo está avaliado em 2 milhões e os membros passando fome. Isso, para mim, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Esse não é o Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Deve ser uma outra coisa. Mas Jesus não. Eu tenho certeza, eu falo isso sem medo de errar. O que eu falar aqui, eu vou falar com o risco de ter o nome riscado do livro da vida. Eu ponho em risco o meu nome, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço a Bíblia Sagrada, não conheço assim, não estou dizendo isso com soberba, dizendo, eu conheço a profundidade, é inesgotável. Mas o pouco que eu conheço não me deixa à mercê desses lobos mercenários, devorador, e querendo se aparecer às custas dos irmãos. Você acha mesmo que eu vou colocar ar-condicionado dentro do templo, sabendo que a irmã Rita está passando necessidade? Ah, irmão, eu tenho dinheiro aqui, mas é do ar-condicionado. Eu vou gastar 30 mil para colocar de ar-condicionado? Irmão, eu queria te ajudar, mas nós vamos orar a Deus. Coisa de fariseu. Para mim é coisa de demônio.
Para amargurar. Eu vou tirar o dinheiro que está separado. Se sobrar, eu não tô pregando contra ar-condicionado. Eu não estou pregando contra porcelanato. Eu estou dizendo o seguinte: primeiro, as pessoas. Primeiro, as pessoas. Paz do Senhor, Macário. Paz do Senhor, abençoado. E a todos os Já tá irmãos e descendo. irmãs. Paz, pai. Oi, abençoado. Te aguarda aí, mestre. Vamos ver aquele terreno lá, mestre. Estou me preparando. O carro ficou pronto agora. Depois nós Glória a falamos. Deus. Tá bom, meu mestre. Amém. Deixa eu dar só uma Um beijo. olhada na sala de aula. Estamos num assunto gostoso, eclesiologia. Qualquer dia entra aí para poder cooperar conosco, trazer as experiências, viu, guerreiro? Beleza. Nós estamos na batalha. Nós estamos aqui em Osasco com o Betão. Olha ali. Ô, Betão. Na benção. Na benção, né? Ô, Wilson, dá uma ligada para mim depois, irmão. Eu tô louco aí, eu tô precisando pegar um carro, irmão. Vê alguém na promissória aí para mim. Preciso trabalhar, mano. A coisa tá terrível aqui. Fechou. Daqui a pouco a gente Um fala. beijo no seu coração, meu irmão. Amém. Vocês também. Ficou com Deus. Terminamos a entrega aqui, vamos para Ibiúna. Amém. A paz. Tchau, Davi. Tchau, pastora Claudete. Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, não estou falando contra você ter um conforto na igreja. Eu estou falando depois que você suprir todas as necessidades dos santos, sobrou. Então vamos trocar as cadeiras. Mas primeiro vamos ver se não tem ninguém precisando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro vou ver. Às vezes a pessoa está no último ano da faculdade e vai ter que trancar porque não tem dinheiro. E eu estou trocando o porcelanato da igreja. Não, vai pagar o porcelanato e vamos ajudar a nossa irmã, o nosso irmão a terminar aquele último ano. Ali vai sair um doutor, vai sair uma pessoa. Irmão, se a igreja pensar assim, você imagine como que seria nossas igrejas. Que bênção que seria. Tem uma pessoa lá que tem vontade de se aperfeiçoar no instrumento musical. Olha os músicos que nós teríamos na nossa igreja. Se a gente investisse. A gente quer fazer bonito. Quer deixar piso bonito, banco bonito, tudo bonito. Tem que ficar feio. É para Jesus. Quem tem que estar bonito para Jesus não é o templo, somos nós, irmão. Não adianta ter templo bonito e pessoas feias. É templo maravilhoso e as pessoas feias. Feia no sentido assim, vazia de amor, vazia de afetividade, vazia de Deus. É isso que eu estou dizendo. Então nós vamos estudar, é profundo isso aqui. Isso aqui vai mexer com a gente, viu? Vai mexer. Eu já formei várias turmas, já falei sobre isso muitas vezes. Toda vez que eu falo, mexe comigo. Me muda, me transforma. Porque eu vejo quantas coisas eu preciso mudar. Quantas coisas eu preciso. Graças a Deus eu tenho essas convicções que eu estou dizendo aqui. É o que eu faço. É o que eu fiz ao longo da minha vida como pastor. Pastor dirigindo igreja. Eu acho que os membros vêm na frente de qualquer necessidade. Antes de eu pôr qualquer coisa bonita dentro da igreja, eu preciso saber como é que está os irmãozinhos que eu cuido. Vocês têm o que comer, vocês estão bem, vocês estão empregados, se está tudo certo, vocês não estão sem luz, sem água, sem o mínimo, sem o básico de vida, porque eu acho que é uma martelada, irmão. É uma punhalada no coração de um membro fiel que vem à igreja, ver o pastor dele colocando piso de 400 mil no mezanino e ele passando fome. Eu acho que o diabo usa até aquela situação ali para poder abater aquele crente. Porque tem gente que fica abatido com isso. Tem gente que fica chateado. Mangabe, pode falar. Então, dá para ouvir? Tô falando? Sim, sim. A igreja que eu vou mesmo, lá eles têm um pessoal que cuida exatamente disso, das cestas básicas, dos alimentos, das roupas. Todo mês a gente faz uma arrecadação lá na igreja, já deixa marcadinho, e todo mês a gente faz essa arrecadação, leva lá para a igreja. Aí primeiro dá para os membros dentro da igreja que está realmente precisando de leite,
de comida, e aí depois, se todos já puderam, né, ter as suas coisinhas, eles vão ajudando em lugares tipo orfanato, essas coisas assim. Isso aí, assistência social. Chama-se assistência. A igreja tem que ser uma assistência social do mundo, né? E principalmente dos domésticos na fé. Começa pelos de dentro da igreja, é isso mesmo. Parabéns para esse pastor, para essa igreja, porque é que nem eu disse, a gente não generaliza, né? Porque ainda há igrejas, as que não estão no holofote, né? Que não está aí, né? A igrejona, mas está fazendo a coisa certa. Não é o tamanho da igreja, ela está fazendo conforme as suas possibilidades. E esse é o caminho mesmo. Toda igreja tem que ter uma assistência social, né? O corpo diaconal da igreja, os diáconos, a instituição da diaconia, foi levantado justamente para isso aí, para poder amparar as viúvas necessitados, para poder fazer frente com estar tá ali sabendo a vida das pessoas, poder vir com socorro para essas pessoas, né? Então, precisa ter esse trabalho, porque é frustrante, irmão. Eu falo porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Você vê, às vezes, a igreja mudando alguma coisa dentro dela e você está numa situação ali de vida ou morte. Às vezes, por um erro que você cometeu, alguma situação que você fez, que você precisa de um socorro e a igreja não te amparar porque vai fazer uma viagem para Disney. A igreja não vai não te amparar porque quer trocar o carro da igreja. Aí é difícil. Então, nós não podemos entender que isso é ser igreja, de forma nenhuma. Igreja não é isso. Amém? Então, vamos lá, irmão. Esse é o prefácio. Vocês viram que nós entramos aqui. E aí vocês têm uma ideia do que a gente vai ver no decorrer disso. O que eu vou pedir nessa disciplina é que tudo que vocês puderem cooperar para falar sobre o assunto, pode cooperar. Que nem a Gabi agora trouxe essa experiência, que já chancela aqui o que a gente está falando. E o que vocês tiverem de dúvida, a gente vamos esmiuçar esse assunto mesmo com propriedade, porque eu acho que ele é tão importante quanto os outros que nós já passamos, ok? Vamos lá, então. Eclesiologia é a matéria. A definição da nomenclatura ou termo, a palavra eclesiologia, deriva-se do termo grego eclésia, né? E tem vários contextos, com vários sentidos na língua portuguesa, né? Reuniões, assembleias e assim sucessivamente. Mas é sempre trazendo para o coletivo, nunca para um indivíduo. Então, já quebra a paradigma que nós ouvimos aí dos meninos. Eu sou a igreja. Não, não, não. Ela traz para um coletivo, um ambiente coletivo de ajuntamento de pessoas que se reúnem numa mesma finalidade. Qual a finalidade? Adorar a Deus, ser instruído por Deus, tratado por Deus, disciplinado e doutrinado por Deus. Essa é a eclésia. O termo pode vir a designar congregação local, uma denominação, no caso que hoje nós usamos assim na língua portuguesa, as denominações que existem, uma casa ou a igreja de caráter universal invisível, ou seja, aonde houver uma pessoa que professa essa fé em qualquer parte do mundo, é a igreja. Quando está, logicamente, em comunhão com os demais membros com a mesma finalidade e fé de adorar, servir a Deus, ser exemplo e cumprir a palavra de Deus conforme está nas Escrituras Sagradas. Então, eclesiologia é essa palavra grega. O conceito básico no termo hebraico, né, aí que é kahal, e também do grego eklésia, é de uma assembleia, tratados por muitos no sentido de comunidade. Daí a chamada comunidade messiânica, que eu usei o termo messiânico aqui, mas nós não olhamos para esse lado. Messias, nós olhamos para o lado Cristo, Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aí nós temos aí o institucionalismo,
Na Bíblia, a igreja não é uma instituição. Pronto. Eu lá já me adiantei. Mas um organismo vivo que se vai transformando em termos organizacionais. Apesar de ser um organismo, tem algo que rege aí. Por isso, Deus deu os ministérios, os dons do Espírito, para a gente poder organizar. A organização desse organismo é feita totalmente espiritual. Essa organização não é material, é espiritual. O que faz o crente permanecer dentro de uma instituição, que hoje nós chamamos de igreja, não é os bancos bonitos, não é os microfones de última geração, não são os data shows, não são a instrumentalidade, nada disso. O que mantém os cristãos reunidos em um determinado lugar é o poder do Espírito Santo. Então, toda organização da igreja, a questão que mantém a igreja de pé, viva e eficaz, é espiritual, não é material. Em primeiro lugar, eu preciso colocar que quem mantém a igreja viva, de pé, em ação, é o reino espiritual, o reino de Deus, o poder do Espírito Santo. A igreja não é movimentada por nada material, nada, nada. O que me faz ir à igreja não é o templo bonito, é a presença de Deus. O que me mantém na igreja é a presença de Deus, o que me mantém de pé é a presença de Deus. Então, a igreja não tem nada com nada relacionado materialmente falando. Embora nós nos reunimos, e ali eu mostrei um pouquinho para cima, que a igreja se reunia anteriormente, antes dos templos que nós temos hoje, o modelo de templo, se reunia em casas, se reunia no cenáculo, né? Que é o segundo andar, o terceiro andar de uma casa, um lugar preparado para comer, para se reunir, um lugar de reunião. Se reunia nas florestas, nas cavernas, nos bueiros, e ali era a igreja. Há um livro chamado Catacumbas de Roma, que conta a história de um corredor, parece que tem 32 quilômetros, se eu não me engano, e no meio desse corredor tem uma caverna que foi cavada à mão pelos cristãos primitivos, cabia 3.000 pessoas lá dentro. Olha que coisa, irmão. Cavada à mão, que os crentes se reuniam para poder adorar a Deus, fugindo da perseguição romana. Então, a igreja nunca foi esse modelo que nós temos hoje, esses templos à vista. Hoje nós temos o templo à vista, graças a Deus, não sou contra, não tem nada na Bíblia também que diz que não pode, não é proibido, mas desde que a igreja que frequenta esse lugar, esse templo, é ela que tem que ser cuidada e não o templo. Hoje nós vemos mais cuidado com o templo, que não é templo de Deus, é o templo que abriga a igreja de Deus, mas o templo de Deus é a própria igreja, somos nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Acabou. Então, acabou. Pode fazer bonito, pôr ouro, pôr prata, pôr bronze, pôr de diamante, pode ser a coisa mais linda. Deus não habita ali. Deus habita nas pessoas que estão ali. Então, aquele é o lugar, ganhei um terreno. É proibido, então, pastor, ganhar um terreno, consagrar a Deus e levantar um templo e falar que vai ser onde se reúne a igreja de Deus? Não é proibido. Não tem proibição. O que é feio é eu dar ênfase a esse lugar, cuidar desse lugar e não cuidar de quem frequenta esse lugar. Que é o que acontece. Eu cuido do lugar e esqueço das pessoas que frequentam esse lugar. As pessoas que frequentam esse lugar é que é a igreja. Não é o lugar que é a igreja. A igreja, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Acabou. Já está falado. Ah, mas eu consagrei, eu joguei 7 gotas da água do Rio Jordão. Problema seu, perdeu tempo. O templo não significa nada. O templo de Deus são as pessoas. As pessoas que estão ali dentro. Essa é a verdadeira igreja.
A igreja que anda, que fala, que come, que dorme, que acorda, que tem necessidades, que precisa vestir, comer, calçar, que precisa beber, que precisa estudar, que precisa crescer, que precisa fazer um curso profissionalizante, que precisa trabalhar. Essa é a igreja. A igreja são pessoas. A igreja não é pedra. A igreja não é púlpito. A igreja não é microfone. A igreja não é guitarra, saxofone, bongô. A igreja não é nada. A igreja são as pessoas. Essas pessoas são a igreja. Então, ela é um organismo vivo. As paredes não têm vida. Então, eu pinto bem a igreja, mas não consigo dar uma camisa para o irmão que não tem uma camisa para vestir. Então, é melhor dar a camisa para o irmão e deixar para pintar a parede do templo depois. É isso aqui que nós vamos ver. Então, eu limpo a igreja, mas não consigo ajudar o irmão a cortar o cabelo. Então, eu lavo o banheiro. Deus, eu lavo o banheiro da igreja. A igreja não tem banheiro. A igreja é a pessoa. Você lava o banheiro do templo, aonde a igreja se reúne. Então, a igreja é o povo que está ali, e não o lugar. Aí, esse organismo vivo, ele é transformado dia a dia, em termos organizacional. De certa forma, a igreja é conforme a implicação de Romanos 9, 25 e 1 Pedro 2, 9 ao 10. O povo de Deus em desenvolvimento. A igreja é isso. O povo de Deus em desenvolvimento. Eu não abri aqui, irmãos. Se eu só abrir uma Bíblia aqui, porque aqui eu vou fazer questão de alguns versículos nós lermos. Como eu não escrevi, não transcrevi eles no trabalho, eu vou querer ler alguns versículos. Vou colocar a Bíblia CF aqui, que é uma das que eu mais gosto de trabalhar. Glória a Deus. E vamos ler esses versos. O Romanos 9, 25, né? Que diz assim, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. A referência de Oséias aqui, em Romanos 9, 25, é justamente nós, que não éramos povo, é a igreja, ele está falando da igreja, e agora passamos a ser povo, e vou chamar de amada que não era amada, é esse povo. Então, olha a expressividade que tem a igreja de Deus, né? E nós olhamos aqui também, 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, um povo que não era povo, agora foi adquirido. Adquirido de que forma? Pelo sacrifício de Cristo, né? Adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outrora vocês estavam em treva, agora vieram para a luz. E verso 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a igreja. Ok? Então, quando nós olhamos nesse prisma, nós vamos ver que nós somos um povo em desenvolvimento. O organismo trata-se de um vislumbre dentro da palavra que a mostra como um corpo, o corpo de Jesus. Então, a igreja também não é qualquer uma, é o corpo de Jesus. Quem é que faz mal ao seu próprio corpo, irmão?
Ninguém. Então, Jesus, você imagina como Jesus trata a igreja. E como nós, como líderes, temos tratado a igreja de Deus. Como é que eu posso dizer que sou um líder levantado por Deus e maltrato o corpo de Jesus? Deixando o corpo de Jesus passar fome, passar necessidade, deixando o corpo de Jesus sofrer. Se o irmão, eu sou um líder levantado por Deus e trato o corpo de Cristo como qualquer coisa, como que pode isso? Quem é que quer machucar o corpo de Cristo? O inimigo. Quem quer maltratar o corpo de Cristo? O inimigo. Jesus teve o seu corpo sacrificado, açoitado, para poder ter como corpo hoje a igreja. Como eu devo tratar a igreja? Como é que eu devo tratar o meu irmão? Como é que eu devo tratar a minha irmã? Eu preciso entender que quando eu me levanto contra a igreja, quando eu me levanto contra o meu irmão, eu estou me levantando contra o corpo de Cristo. Eu estou fazendo o que os romanos fizeram. Eu estou açoitando o corpo de Cristo. Nós assistimos Paixão de Cristo do Mel Gibson. Que coisa horrível. E às vezes nós fazemos o mesmo. Quando eu me maltrato o meu irmão, quando eu trato de qualquer jeito o meu irmão, quando eu faço algumas perseguições contra os meus irmãos aí, meu Deus, é a mesma coisa. Não sou diferente do soldado romano com a açoite daquele tacando chicotada nas costas de Jesus. É o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, a gente tem que ter um pouco de mais respeito, um pouco de mais cuidado. A gente tem que ter zelo pelo corpo de Cristo. Mas o que a gente vê hoje na internet? É a igreja perseguindo a igreja. A igreja açoitando a igreja. A igreja batendo na igreja. Então, é muito difícil. A gente sabe que há no nosso meio aqueles que não são igreja, mas também há igreja. E a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos tratando da igreja. O organismo trata-se de um vislumbre dentro da palavra que a mostra como corpo, o corpo de Jesus. É a primeira coisa que eu preciso entender nessa questão de organismo. E todo organismo é um ser vivo em desenvolvimento, biologicamente falando, está em desenvolvimento. Pode não estar perfeito, mas vai chegar lá, porque está se desenvolvendo. A igreja é um organismo vivo. A estrutura organizacional é como a vemos em seu aspecto burocrático e administrativo, como temos hoje. Que algumas coisas são burocráticas, mas não bíblicas. Eu estou falando da burocracia bíblica. Essa é necessária, mesmo que não deva ser vista como um aspecto principal. Mesmo no aspecto que nós temos hoje, tem que haver organização, porque a igreja ela é organizada de forma espiritual. Como que nós sabemos que o cristão está andando fora da linha? O que nós devemos fazer? A Bíblia nos mostra como. Nós precisamos discipular, nós precisamos orar com ele, precisamos gastar o nosso tempo, o tempo dado por Deus para cada um de nós, com essas pessoas que estão passando por um período de dificuldades, um período de trevas, um período de rebeldia, um período de desobediência, um período de indisciplina. Precisamos nos juntar a essa pessoa a fim de salvar a sua alma daquele mal, a fim de desenvolvê-lo, né, para voltar. Não pode haver alegria dentro do coração de um ser que se diz cristão de ver um irmão fora do evangelho. Um irmão caído. Não pode ter, eu não posso ficar alegre porque fulano de tal, que nem esses meninos que a gente está vendo aí, coitados, já nasce doente. São colocadas, às vezes, até com um câncer dentro do corpo de Cristo, que já nasce doente, com pais espirituais, coberturas espirituais, entre aspas, que esse é outro modismo que tem aí,
doente também, aí já nasce imitando o seu discipulador, falando abobrinha, fazendo besteira, que nem o The King lá. A gente vê um menino que tem tudo para acertar na vida e, de repente, se perdendo aí. Saiu de uma situação ruim, foi para uma pior. Está lá andando com o outro lá das limusines, palhaçada. Ah, mas eu gosto de ouvir ele. Está destruindo a igreja. Entendeu? Cobra para pregar, patifaria terrível. Eu sou contra, totalmente contra cobrar para pregar. Acabou, irmão. Ah, mas eu estudei, gastei. Problema seu. Eu também gastei dinheiro para chegar onde eu cheguei. Isso não quer dizer que eu possa cobrar para pregar na igreja. Então, acabou. Cobrou para pregar, para mim, já não vale nada. Não tem conversa. Para mim é mercenário. Já ganhou o galardão, inclusive. Não estou falando de salvação. Estou falando de galardão. Então, cobrou para pregar, para mim já... Eu não dou nem ouvido. Por isso que eu não gosto de ouvir pregador nenhum. Não gosto de ouvir mensagem de ninguém. Entendeu? Não me interessa. Entendeu? Já é por causa disso. Negocinho de... Essa palhaçada é fácil. Né? E aí eu vejo eles batendo com uma madeira de 4 quinas nas costas dos pequenos. Que aí chega na igrejinha humilde, que ele cobrou 20 mil para pregar. Aí ele prega contra adultério, contra a maçonaria, contra a patifaria, contra tudo. Mas quando ele vai lá na igreja grande, onde abre as portas para ele, que tem um maçom, tem um adúltero, ele nem fala disso. Aliás, ele vira até para o cara que é sem vergonha, que ele sabe que é um herege. Deus é contigo, entrega até mensagem para o cara, que eu já vi esses dias atrás. Eu vi. Um pregadorzão aí, que eu não vou falar o nome dele. Todo mundo gosta dele. O elefante dourado. Aí chega na igrejinha ali dos humildes, dos irmãos que juntou 10 igrejas para dar o cachê dele de 15, 20 mil. Vai pro inferno, vai não sei o quê, e vai pro papá. Por que não fala lá pro presidente lá? Que o presidente vai pro inferno. Lá não, lá é homem de Deus. Sabe que o cara tá enrolado, tá sendo processado, tá sendo investigado até pelo FBI, tá com patifaria. Mas para esse ele fala, eis que eu sou contigo. O homem é presidente de várias igrejas. É essa banalização. Então, nesse estudo aqui, vocês vão ver eu falar coisas que deixam chiqueiro. Eu li uma frase esses dias muito inteligente, diz assim, quando um porco entra num castelo, ele não se torna um rei. Ele transforma o castelo em chiqueiro. Então, a gente tem que parar e meditar nisso. Os grandes homens da Bíblia e também os da história da igreja, como Spurgeon, D.L. Moody, não estava nessas patifarias aí. Nós vimos aí D.L. Moody com uma igreja incendiada, a igreja dele, um grande nome dos eruditos da palavra de Deus aí. Nós temos a enciclopédia de D.L. Moody aí, comentário bíblico e tudo. Charles Spurgeon, Charles Randall Spurgeon, grande homem de Deus, um dos príncipes dos pregadores aí, não via que essas riquezas, essas patifarias. Pelo contrário, eles pregavam contra isso. Aí esses camaradas aí que gostam de chegar nos pequenos, chamar de adúltero, mandar descer, fazer acontecer, quando chega nos grandão, quando chega lá nos pastores presidentes, quando chega nas igrejas sede, eu estou contigo, o pastor presidente com a vida mais suja do que pau de galinheiro, com patifaria, com um monte de coisa que a gente sabe. Às vezes maçom, sem vergonha, entendeu? Mas ali ele passa a mão, porque senão fecha as portas, né? Ele vive de agenda, é um mendigo da fé. Só Deus. Então nós vamos falar sobre isso aí. E para mim ele é errado, e mais errado ainda é quem convida. Quem paga. Quem patrocina. Entendeu? Outro dia eu falava para mim, a fulana de tal prega muito, né? Eu falei, também se não pregar tem que morrer a pedrada na praça. 15 mil cada agenda.
tem 20 agendas por mês, 300 mil por mês. Ganhando 300 mil por mês, tem preocupação com o quê, irmão? Tem que ler Bíblia só e jejuar e orar. Com 300 mil, né? Eu queria estar ganhando, eu queria ter um salário de 3 mil por mês para mim aqui. 3 mil eu era rei aqui. 3 mil eu pago o meu aluguel, só um dia fazer uma compra, dá para viver o básico. Eu consigo viver alegre. 3 mil por mês aqui, se eu ganhasse, arrumasse um emprego para ganhar 3 mil por mês, eu estava bem aqui. Entendeu? Imagina 300 mil. Ganhando 300 mil por mês, a única coisa que a pessoa tem preocupação é em dobrar joelho, viver uma vida de oração, ler bastante Bíblia para poder pregar mesmo. Enquanto subir para pregar, tem que pregar. Porque se tem uma vida dessa e não consegue pregar, então Deus não chamou, é o Satanás mesmo que levantou. Então não tira o chapéu para ninguém. Pega lá o Paul Washer, que veio agora lá, teve aqui há uns 3, 4 anos atrás, pregando aí. Falou, ó, eu tô com o mesmo carro há mais de 16 anos. Um Jeep velho que ele tinha lá. E é um grande pregador. Grande pregador. Pega o David Wilkerson, já saudoso, que morreu. A vida simples e humilde que esses homens tinham. Ah, irmão, está na hora da igreja abrir o olho. Entendeu? Outra coisa, voltando ao assunto que nós estávamos falando lá da assistencialidade da igreja, que é a igreja é assistencialidade. Pelo amor de Deus, como você acha que um membro da sua igreja se sente quando sabe que você tirou 10 mil do caixa para trazer fulano de tal para cantar ou pregar? E ele está passando fome. Eu já vi pastor arrancar todo o dinheiro da igreja, dar para pregador, e na terça-feira não tinha papel higiênico no banheiro dos irmãos da igreja. Como que você acha que a igreja se sente? Sabendo que os dízimos e as ofertas deles vai tudo para pregador. E aí ele chega na igreja e não tem água. Estão cortando a luz. Porque o pastor resolveu dar para o pregador fulano de tal. Ah, tá na hora de tomar vergonha, né, irmão? Nós precisamos parar com isso. Alguém tem que falar. Mas vai falar, não, mas Deus deu para ele, eu gosto de trazer porque chama a gente. E aí ele vai embora, o que muda na sua igreja? O que é que muda? Então, é difícil. Então, como nós estamos na internet, estamos no YouTube, eu quero deixar bem essas palavras. Não existe no Antigo Testamento, irmão, o que propriamente se chamaria de igreja, já que o conceito é do Novo Testamento, né? Embora Jesus viveu o tempo da lei ali, é ali que ele fala pela primeira vez a respeito dessa igreja. Eu digo diretamente. Indiretamente, nós já vimos aqui Oséias, uma citação de um povo que seria chamado e tal, aquela coisa toda. Mas diretamente, nós não temos nada, a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento. Né? Como nação, o conceito da palavra igreja pertencente, como é no Novo Testamento, nós não vemos isso no Antigo Testamento. Mas esse povo é o povo de Deus, o povo comprado pelo sangue do seu Filho. Então, como nós lemos agora nas passagens que nós observamos aqui em Pedro e Romanos. No caso do Novo Testamento, quando se trata de igreja no sentido universal, ou mesmo local, o termo usado é normalmente algo como santos ou eleitos, em lugar de igreja. No caso, eclésia, ou eclésia. Aproveitando também as expressões como noiva ou povo de Deus, especialmente ao tratar da igreja no sentido universal. Então, universalmente falando, nós não estamos falando de uma instituição, uma denominação. Aliás, se fosse para ser desse formato que tem hoje, esse formato que nós vemos hoje de igreja já mostra que a igreja se perdeu. Que a igreja não tinha nem nome lá atrás. Não existia Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriano, Wesleyana. A igreja era uma só. Na época da igreja primitiva era uma só. Então, é a Assembleia. O máximo que você vai encontrar na Bíblia é a Assembleia dos Santos. Que quer dizer o quê? Uma reunião daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que receberam Jesus, receberam o Evangelho. Assembleia dos Santos. Acabou. Então, não era nem para ter nome, na verdade.
Se tem, já é por causa das divergências dos grandes lá. Eu sou pastor, o pastor não gostei, saiu daqui e abre a minha igreja lá, a igreja pentecostal, Cantinho do Céu. Aí o outro vai e abre outra igreja. O céu é aqui. O outro fala, o céu é ali, mas mudou para cá. E aí vai, tá entendendo? Essas brigas, essas coisinhas. Assembleia de Deus, Deus vivo. Assembleia de Deus, Deus forte. Assembleia de Deus, Deus é fogo. Assembleia de Deus, Deus é brisa. E aí vai que vai. E aí tem esse monte de igreja que já mostra que é por causa dos desentendimentos dos homens. Então os homens vêm e complicam tudo. E vai se dividindo. Então, o assembleano, ele acha que ele é o original, porque ele chegou em 1910, Belém do Pará, e aquela coisa toda. E ele é o dono da primeira igreja pentecostal no Brasil. Ah, meu irmão, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que ele é melhor do que o Batista é melhor do que o presbiteriano. Nós somos irmãos. Tem que cair por terra esses tabus. Nós somos irmãos. E pronto. Somos irmãos. Nós somos um povo. A igreja escolhida de Deus é uma só. As placas é outra conversa. As placas já é a discussão dos homens. No caso do Novo Testamento, se trata da igreja em sentido universal, como nós vimos aqui agora. Okay? Também chamada como noiva, né? E o povo de Deus. Somos nós, o povo de Deus. Dou-te a sorte, o que é a igreja? Página 8, aí no meio da página. Aqui eu vou minuciosamente com os irmãos. A igreja são um grupo de seguidores de Cristo que se reúnem, como eu já disse anteriormente, em determinado lugar para adorar a Deus, receber seus ensinamentos, evangelizar, ajudar uns aos outros, fazer o assistencialismo, levar a esperança aos desesperançados, a luz aos que estão em trevas, de entendimento que a gente está falando. A igreja não está aqui para ter uma pose soberba, a igreja está aqui para socorrer, para abraçar, independente da fé alheia. Eu não vou ajudar fulano só porque ele é crente, eu vou ajudar todo mundo que precisa de ajuda. Seja ele espírita, candomblé, umbanda, eu vou ajudar. A igreja foi chamada para socorrer, para fazer a diferença, para abraçar. Eu não vou ajudar por causa do sexo dele, se ele é masculino, feminino, trans. Eu vou ajudar, independente da opção sexual dele. Independente da fé, independente da religião, independente... Eu vou ajudar, porque eu sou a igreja. Jesus, quando chegou para pregar, ele falou, no meu culto aqui, os macumbeiros, os umbandistas, os candomblé, não pode vir. Não, vinde a mim os que estão cansados. Não interessa o que você acredita. Cansado e sobrecarregado, pode vir. Até que ele nos chamou, veio. E ele não foi grosso, nem mal educado, e nem mandou ninguém embora. Então, nós estamos aí para ajudar, para fazer o que tem que ser feito por quem vier a nós. Por isso que eu converso, respeito, falo de Jesus, ouço qualquer um, qualquer religião, qualquer sexo, qualquer orientação. Acabou. Isso é ser igreja. Não é que eu vou comungar com as mesmas... Não. É uma questão de educação, de abraço, de amor, de fraternidade. Então, a igreja é isso aí. Acabou. A igreja não está no mundo para fazer distinção. A igreja está no mundo para levar o amor de Jesus. Então, acabou. Romanos 16. Tem um verso lá, eu quero ler. Aqui nós vamos ler versículo às vezes, irmão. Que é bom, né? Romanos 16. Diz assim, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Ó. Fala dessa questão. Paulo estava num determinado lugar, falando com outro lugar, e citando todas as igrejas. Citando a igreja
da Macedônia, a igreja em Filipe, a igreja em Galácia, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, e assim sucessivamente. Então, saudai, ou seja, que haja comunhão, saudação entre vocês, como a totalidade das pessoas salvas em todos os tempos, Efésios 1, 22, que vai nos remeter a isso também, em todos os tempos. Nós vamos encontrar está aqui, Efésios 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, não das igrejas. Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja é uma só. Acabou. Não tem igrejas. Que é o seu corpo, no verso 23, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Além de a igreja ser o corpo de Cristo, Jesus é a plenitude daquilo que se cumpre, daquele que cumpre tudo em nós. Quem é que mantém ela? Quem é que formata ela? Quem é que orienta ela, disciplina ela, sustenta ela? O próprio Jesus. Então, irmãos, para finalizar, hoje nós vamos parar aqui na página 8, no rodapé diz, com frequência os cristãos se referiam a si próprios como a igreja ou a congregação. De fato, este é o real significado da palavra igreja, que se aplicava tanto a todos os fiéis no mundo como para qualquer grupo local. Ou a igreja local não é diferente da igreja total. Ou seja, a igreja de Jesus é uma só na Terra. Não existe 2, 3, 4, essas coisas. Ah, mas ministérios, aí a pessoa interpreta, não, tem um ministério assembleiro, ministério presbiteriano, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja é uma só. Os ministérios são os dons que Deus deu à igreja. É aquilo que Deus usa, as ferramentas espirituais que Deus usa para organizar a igreja. Semana que vem, nós continuaremos na página de número 9. E hoje nós começamos a vislumbrar o que é a igreja e entender que a igreja é uma só e que o assistencialismo, nós demos a entrada, a introdução que o assistencialismo é o foco principal da Igreja de Cristo na face da Terra. Amém? Que Deus abençoe. Eu desejo a todos vocês aí um ótimo sábado, um final de semana abençoado e maravilhoso. Que Deus venha nos dar graça para a gente poder compreender toda essa disciplina e sairmos daqui diferentes, moldados para a glória de Jesus. Um beijo no coração de vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pode ser no final de semana. Vocês também.